pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole, estou falando aqui em alguns vídeos, novos vídeos, que eu tenho várias coisas para compartilhar com vocês, várias surpresas que estão já no caminho. Em breve eu estarei aqui anunciando para todos vocês. Eu sou coach cristã internacional, terapeuta comportamental. A partir de janeiro eu estarei atendendo caso você precise de uma consulta. Entre em contato pelo e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com. Nesse vídeo de hoje eu vou falar novamente sobre a codependência. Por que é tão importante isso? A maioria das presas, das pessoas com quem convivem, com os narcisistas, com pessoas manipuladoras, abusadoras, são pessoas codependentes. Pessoas que têm a necessidade de se dar, de se doar, de ajudar o outro, pessoas que se envolvem demais com o problema do outro e que querem salvar as pessoas, têm essa necessidade. Pessoas que foram programadas para se doar, para colocar o outro antes de si mesmo. Então essa criança, no caso, quando nasceu, já nasceu num ambiente tóxico, numa família disfuncional, muitas vezes com pais com um transtorno de personalidade, muitos também com vícios, e essa criança ela começa a desenvolver essa coisa de salvadora, de ajudar, por uma maneira de sobreviver a esses abusos. Ela se abandona a própria identidade para ser para o outro aquilo que o outro precisa. É bem complicado, né? Mas aos pouquinhos eu vou colocando aqui todas as coisinhas que eu tenho aprendido no decorrer desses anos, desde que Deus me deu essa revelação. E hoje eu vou falar sobre o teste, eu vou falar sobre algumas coisas para ver se você aí se enquadra. Foi assim que eu descobri que eu tinha codependência, foi num curso que eu fiz, teve um teste e ali eu fiz o teste, né, e vi, eu tinha certeza que eu tinha essa tal codependência. Codependência, gente, não é o fim do mundo, tá? Embora nós sofremos muito com isso, porque uma pessoa que não tem a própria identidade, que abandonou a si mesma, ela não tem conexão com ela mesma. Ela sabe tudo sobre o outro, o que o outro sente, o que o outro quer, o que o outro gosta, não gosta, mas ela não sabe dizer o que ela está sentindo. Ela não consegue se conectar com os próprios sentimentos, porque ela foi programada a cuidar dos sentimentos do outro, como se ela não tivesse direito de ter esses sentimentos. Então, nesse teste, se você se identificar, né, com a codependência, não se desespere. Isso é o início desse novo caminhar. Na verdade, todos nós somos feitos, né, fomos criados por Deus. Nascemos à imagem e semelhança do nosso Criador. Quando a gente vem aqui para o mundo, e aí a gente está ali naquela família, no caso disfuncional, o seu cérebro, né, começa a agir de uma maneira onde você vai ali sobreviver aquilo, para evitar, no caso do abuso, mais abusos ali na sua vida. É tudo inconsciente. A criança ali, isso normalmente acontece a menos de 7 anos de idade, eu falei isso no outro vídeo. Eu creio que esse pai ou essa mãe, no caso eu vou falar aqui dos abusadores, eles tentam, eu já vi vários casos de pessoas que eu conheci, eles tentam influenciar os filhos para serem também abusadores, manipuladores. Se eles percebem que não vai dar, porque a tua essência já é bondade, então eles vão usar essa tua bondade para te programar a ser uma pessoa codependente deles, vão te manipular para aquilo e vão te usar. Por exemplo, se for uma mãe narcisista, ela vai usar essa criança, ela vai se fazer de vítima, coitada, porque ela sabe que você vai querer ajudá-la, vai querer salvá-la. Então ela vai fazer você acreditar que as suas irmãs ou seus irmãos não são pessoas boas, que prejudicam ela, fazem ela sofrer, vão tentar fazer com que você ache que o seu pai é um homem ruim, que maltrata ela, que abusa dela. Vai parecer que o outro é o abusador. E você, por ser codependente ou codependente, vai tomar as dores dessa pessoa e vai lá e atacar o outro por essa pessoa, porque eles não fazem isso, são covardes. Hoje, nesse teste, presta atenção, coloca aí, anota no papel, né? Marca se sim ou se não, se você se identifica. E caso você se identifique, como eu falei, não se desespere. Jesus, ele deu a vida dele, né, para salvar o mundo. Olha que lindo. Pessoas como nós, pessoas que têm essa codependência, vamos dizer assim, essa empatia de ajudar o outro, de querer salvar o outro, querer ajudar e salvar o outro não é algo ruim.
O ruim, o problema da codependência é que você não tem uma identidade, você se abandonou de si mesma. Isso que é o que nos tira a nossa força, porque Jesus, veja o que ele fez, tantos milagres, quantas coisas lindas e maravilhosas. Veio para salvar todos, gente. Vocês têm noção do que é isso? Por quê? Porque ele sabe a identidade dele. O codependente, ele não sabe qual é a identidade dele. Por isso é tão lindo esse caminhar, esse processo. Quando você tem a consciência que você tem essa codependência, você vai fazer um trabalho de autoconhecimento e você vai começar a se descobrir quem você realmente é, a sua essência, o que você gosta, o que você sente. Você começa a se valorizar, a se amar. Então, esse lapidar de diamantes que é o lindo de tudo isso, porque você vai se conectar com a sua essência, você vai descobrir a sua verdadeira identidade, e aí a tua força vem e ninguém te para. E aí nunca mais você vai ser abusado, abusada e se trair, se permitir se trair, porque em cada momento que a gente fala um sim, quando a gente quer falar um não, cada momento que a gente se dá ao outro e nos prejudica, quando a gente dá para o outro mais do que nós damos a nós mesmos, quando você se anula para pôr naquela outra pessoa a necessidade dela acima das suas necessidades, isso não é saudável e isso nos enfraquece. E é por isso que a gente fica preso tanto tempo nesses relacionamentos abusivos, porque a gente cria essa dependência, porque eles vêm oferecendo exatamente o que a gente precisa. Vão falar coisas pra você, vão fazer você se sentir importante no começo, né? E aí você fica preso. Então vamos às perguntas? Preparados? Anota aí. A primeira. Você tem dificuldade de dizer não quando alguém te pede algo, quando alguém te convida para algo, quando alguém fala algo para você, precisa da sua ajuda e você tem que dizer o não. E você diz o não. É muito difícil, a gente sofre. Chega um momento quando você descobre essa codependência e você começa a se colocar em primeiro lugar, você começa a ver primeiro as suas necessidades e depois a do outro. Peraí, essa pessoa tá me pedindo algo que vai me prejudicar. Então, não, o melhor pra mim é dizer não. Então, essa pessoa tá falando pra eu fazer isso e aquilo, só que isso não vai ser bom pra mim. Então, eu não vou fazer só porque é bom pra ela. Então, aí você vai dizer o não. Mas mesmo assim, nesse comecinho, é um processo. Ainda você vai sentir culpa por isso. Medo de ser rejeitado, da pessoa, né, depois te abandonar. É meio que inconsciente, mas a gente começa a ter essa consciência aos pouquinhos e ver o que está acontecendo. E aí você fala, não, eu não preciso ser validada, eu não preciso que as pessoas me amem pelo que eu faço. O meu valor não vem das coisas que eu faço para eles, e sim de quem eu sou. Quem me ama, quem gosta de mim, vai gostar pelo que eu sou, não pelo que eu dou, pelo que eu posso oferecer. E assim começa a ser algo libertador. Então, mesmo assim, a pessoa tem dificuldade, se você ainda não está no processo, ainda não foi curado sobre a codependência, você vai ter dificuldade de dizer não. E mesmo quando você disser o não, você vai ficar sentindo mal, você vai ficar ruminando, pensando, ai, mas será que não tem outra maneira? Mesmo que você fale não, você vai se sentir tão mal que você vai tentar ajudar de qualquer outra forma. Aconteceu comigo, eu vou dar um exemplo. A pessoa me pediu um favor, pediu para assinar uns documentos e aquilo podia me prejudicar. Por quê? Porque tinha algo ali que não era verdadeiro. E eu falei, não, gente, imagina, eu posso ser prejudicada com isso, eu não vou, né? Mas com uma coisa assim, com um cuidado, fui e falei, desculpa, mas olha, eu não vou poder te ajudar nisso, eu não vou poder assinar esses papéis. Mas aquela coisa dentro de mim, de não, aquela coisa de, gente, eu não pude ajudar essa pessoa, me deu uma angústia e eu comecei a pensar nas soluções, o que poderia fazer ali para ajudar aquela pessoa. Então eu falei, eu vou ver se eu consigo alguém que se encaixe esses padrões, que seja algo onde não precise mentir. Fui atrás, consegui as pessoas. No caso, essa pessoa que pediu esse favor era uma narcisista. Hoje eu sei, graças a Deus, que nessa época eu já tinha, não consciência que ela era uma, mas eu já estava no processo de cura. Então, naquele momento eu falei, não, isso pode me prejudicar, não vou fazer. Mas eu ainda me senti culpada e tentei de todas as maneiras ajudar essa pessoa. Estão entendendo como funciona? Se sente mal.
E aí você tenta de alguma outra maneira fazer algo por aquela pessoa, para que esse sentimento de culpa não fique tão pesado ali em você. Segunda característica de um codependente: você depende do outro, você depende das pessoas. O que acontece? Os narcisistas perversos, eles são astutos. Então o que eles vão fazer? Eles vão te observar. Se eles perceberem que você tem carências, que normalmente os codependentes têm muita carência, eles pegam muitas vezes a gente nessas carências oferecendo ali algo. Se eles percebem que você tem dificuldade de ir atrás nas partes chatas, vamos dizer, fazer coisa de carro, pagar contas, ir atrás de documento, eles vão estar ali para você, porque essa parte para eles é super fácil, é racional. Então eles vão te oferecer e suprir para você. Se for um homem, essa narcisista perceber que esse homem gosta de ter a casa limpa e ele gosta de ter uma comida na mesa todos os dias ali, servindo ele, ela vai ser essa mulher espetacular, servindo ele, vai separar as roupas por cores, vai dobrar a cueca e a meia daquele jeito que, como se nunca ninguém fosse fazer aquilo por ele. Então essa pessoa acha que ela precisa daquela pessoa por causa daquilo, ela fica presa àquilo, ela acha que ela não vai conseguir viver depois sem aquilo, sem aquela pessoa. Ela se sente enfraquecida sem aquela pessoa. E por isso ficam presos a relacionamentos abusivos durante muito, muito, muito tempo. Os codependentes têm a necessidade do outro. Precisa ter alguém ali com eles o tempo inteiro. Não consegue ficar sozinho, não consegue ficar sozinha. Outra característica: codependentes atraem pessoas tóxicas, pessoas abusivas, pessoas problemáticas. Por quê? Porque eles creem, eles foram condicionados a salvar, a consertar. Então é como se fosse um imã mesmo. Um vê o outro e meio que se atrai. Então, enquanto você ainda está nessa codependência, enquanto você ainda coloca o outro antes de você mesmo, enquanto você está ali achando que vai salvar alguém que na verdade não quer a salvação, a sua ajuda, você irá estar atraindo pessoas problemáticas o tempo inteiro. Gente, quando eu descobri sobre transtorno de personalidade e a codependência, sem brincadeira, não sobrou quase ninguém. Foi uma limpa de contato zero, foi uma lavagem geral. Por isso eu digo que se você tem codependência, a probabilidade de você estar rodeado, cercado por todos os lados de pessoas problemáticas, abusadores, manipuladores é gigante. Outra característica: você se sente constantemente drenado, cansado, exausto, exausta por conta desses relacionamentos, porque eles estão ali te sugando. Enquanto essa pessoa está jogando tudo de ruim que tem nele, de negativo, você está ali falando coisas boas e se desdobrando, se dando 100%, se envolvendo, entrando no problema daquela pessoa como se fosse seu e desesperadamente tentando salvar essa pessoa. Codependentes gastam seu tempo, seu dinheiro, sua energia para ajudar as outras pessoas. Esquece de si mesma. Fica duro, sem dinheiro para si mesmo, mas está feliz porque está ajudando o outro. Não dá valor ao dinheiro, muitas vezes, até que seja curada, né? Porque acha que você não merece. Tem crença de merecimento, acha que não merece. Não se sente valorizada, merecedora de nada, porque foi criada assim desde a infância. Muito normal também, uma outra característica dos codependentes é ter ansiedades e a necessidade de controle. Como ela fica mal quando o outro tá mal, ela tenta ter o controle de tudo para evitar o sofrimento daquelas pessoas, principalmente das mais próximas no convívio. Por quê? Porque se aquela pessoa tá bem, se ela não sofre, então eu também tô bem, eu também não sofro. Isso gera ansiedade, gera medos e uma necessidade de controle, de estar ali, né, cuidando de tudo para que não aconteça algo pior, porque sabe que se acontecer, você vai sentir ainda mais essa dor ou sofrimento daquela pessoa. Outra característica que o codependente tem: ele não consegue sair do relacionamento, terminar uma relação com facilidade. É muito, muito, muito difícil por conta de culpa que ele vai sentir, de achar que não fez o suficiente.
e que vai tentar salvar aquela pessoa porque é possível, e a pessoa fica ali e fica, não consegue sair, tem muita dificuldade. Também porque não se coloca em primeiro lugar, não se valoriza, e aí fica sempre ali achando que vai poder fazer algo, uma hora vai conseguir salvar aquela pessoa. E no caso de um narcisista, uma narcisista, não há o que a gente faça por eles, a não ser que eles queiram, eles que têm que buscar, não a gente. O codependente, ele quer fazer pelo outro, acaba piorando a situação, porque se você tá ali dando o que a pessoa quer, no caso do narcisista, ele nunca vai mudar. Ele já não muda você não fazendo isso, porque eles vão buscar em outros. Mas se tiver alguma chance de um dia acontecer dessa pessoa buscar, chegar no fundo do poço e buscar ajuda, é quando ele não tiver mais sofrimento nenhum ali, ele ou ela. Então o codependente, ele acaba atrapalhando esse processo, tentando fazer pelo outro o que o outro precisa fazer por ele mesmo. E no fim, ele que é o maior prejudicado ou prejudicada nessa história. No fim, não consegue mudar ninguém, porque ninguém consegue mudar ninguém, só conseguimos mudar a nós mesmos. Por isso é tão lindo esse despertar da consciência, porque aí você percebe que é você que tem que ser salvo, você tem que cuidar de você primeiro, para você poder então estar bem, saber quem você é de verdade, para você poder atrair para você pessoas assim também. E não mais estar ali por uma necessidade de fazer pelo outro, mas sim porque você quer, porque você gosta, porque você sabe que é aquilo que você sente de verdade por aquela pessoa. Outra característica, por conta disso que eu acabei de falar também, são pessoas carentes, pessoas que precisam se sentir especiais através do que fazem pelo outro e acabam aceitando migalhas. Eu era tão carente, gente, que os narcisistas, eu não me lembro de ter muito essa parte de love bombing, porque nem precisou. Era só uma migalhinha, eu já tava lá. 100% e feliz, hein? Feliz. Não, você não espera do outro, você se dá, esquece literalmente de você. Então o outro percebe isso e aí que não faz mesmo esforço nenhum para te manter ali, porque não precisou. Você já tá lá. O codependente vai estar sempre se dando mais do que recebendo. Ele não se valoriza e ele não se sente valorizado. E isso frustra ele, né? Caramba, eu faço tudo, eu dou o meu melhor e a pessoa não reconhece, não dá valor, acha que não é o suficiente, como se não merecesse coisas boas, como se não fosse merecedora do amor das pessoas. Outra característica do codependente é não pensa no futuro. No processo de cura, sim, você começa a pensar mais antes disso? Não. É ali, o agora, normalmente não junta dinheiro, não pensa no futuro. Não pensa daqui 3 anos que eu vou estar fazendo, que eu vou... Não pensa nisso. Não faz planos, não acredita em si mesmo. Não acredita que é capaz, precisa sempre do outro para poder se sentir bem e capaz. Precisa de alguém até para sonhar e para ter algo, né, idealizar um futuro, a pessoa não consegue. Precisa ter algo a mais, uma motivação, algo que impulsione, porque não vem dela sozinha, porque exatamente por conta de tudo isso que eu falei aqui, a pessoa não acha que tem valor. Tá bom, o que vier tá bom, e a pessoa se contenta com aquilo. Outra característica, na maioria dos casos, se você tem codependência, você veio de uma criação disfuncional, você foi criada num ambiente tóxico, com pessoas tóxicas, com pessoas com vícios. Isso também vai aí te ajudar. Muitas vezes a gente nem sabe, né, que estava numa família disfuncional, mas se você fizer um trabalho de autoconhecimento, de voltar lá na sua infância e lembrar das coisas que mais marcaram a sua vida, foi assim que eu descobri muita coisa, é doloroso, mas é libertador. Você começa a lembrar o que mais te causou dor, o que mais te traumatizou, e aí você começa a perceber falta de empatia de um desses cuidadores, ou dos dois, muitas vezes também acontece, e perceber que aquilo não era amor, parecia ser, mas não era amor. Era posse, era controle, era manipulação. E também os codependentes têm facilidade em vícios. Olha que interessante isso também. Por conta desse vazio, ela se anulou, cria uma ansiedade, uma dependência no outro, e isso faz com que ela fique desestabilizada emocionalmente e acaba buscando em vícios
em coisas de fora, aquele alívio, né? Aquela anestesia ali para aquela turbulência, onde a pessoa não sabe realmente o que ela sente. Ela sofre, mas ela não se permite olhar porque ela não é importante. Ela só pode olhar o outro. Outra coisa que os codependentes também têm, dificuldade de tomar decisões. Não consegue nem saber o que está sentindo. Eu lembro que uma vez eu fui fazer terapia de casal com uma pessoa que eu estava me relacionando e que hoje eu sei também que tem esse transtorno de personalidade. E teve um momento que ela fez uma pergunta, eu contei uma coisa que tinha acontecido e ela falou: o que você sentiu quando ele fez isso com você? Gente, eu não sabia dizer o que eu tinha sentido, eu fiquei pensando, falei, gente, o que eu senti? Aí veio, né, eu acho, olha, eu nem sabia com certeza, eu acho que eu me senti desrespeitada quando essa pessoa fez isso comigo. E aí ela pediu pra pessoa falar comigo, olhando no meu olho. Foi assim, bem forte esse dia, gente, eu acordei pra muita coisa, que eu era bem ingênua, não tinha noção de o que estava passando ali, mas eu estava sofrendo. Já por conta da codependência e mais ainda por estar num relacionamento abusivo. Imagina a confusão. E aí ela pegou e falou pra pessoa, falar pra mim, né? No fim das contas, a pessoa começou a mudar toda a história. Olha só, o codependente, ele puxa para ele a responsabilidade, a culpa dos erros dos outros. Então, essa pessoa tinha feito algo para mim, me desrespeitou, eu coloquei ali diante da terapeuta, ela fez com que ele falasse, que primeiro eu demonstrasse como eu me senti, e aí ela passou a palavra a ele para me falar alguma coisa. Ele começou a falar, né? Ah, porque nessa situação que aconteceu foi isso, isso, isso. Se você tivesse agido dessa maneira, então eu agiria da outra maneira. Aí ela falou, para. Eu fiquei surpresa, ela falou, além de você não pedir desculpa pra ela, porque ela te deixou claro que ela se sentiu desrespeitada, você tá mudando toda a história e jogando a responsabilidade pra ela. E eu, como codependente, na época, sem ter a menor noção, nessa época eu não sabia nem o que era o transtorno narcisista. Eu só chorava na consulta. E quando ela falou isso, eu parei e pensei, eu falei, gente, é isso mesmo. Mas eu já peguei na hora, antes dela interromper, eu falei, ah, é verdade, desculpa. Eu aceitei aquilo e por quê? Porque o codependente, ele puxa pra ele a responsabilidade, o sentimento de culpa. Ele não culpa o outro, nunca ele culpa o outro. É mais fácil ele se culpar do que ele pôr a culpa no outro. E por isso também ele fica preso tanto tempo no relacionamento abusivo, porque eles fazem todo aquele gaslighting e fazem com que a pessoa acredite que ela que é o problema, e porque ela sente a necessidade de salvar e acha que não é suficiente, boa o suficiente, a não ser que ela faça algo pelo outro, ele continua ali tentando se dar mais e mais e mais. Uma bola de neve que não acaba nunca até a pessoa se tratar. Tem uma necessidade muito grande em agradar as pessoas, em fazer pelas pessoas. Por quê? Porque aprendeu que quando ela dá, ela recebe. Quando ela dá somente, que ela é validada, que ela se sente especial, que ela se sente importante. Então ela passa uma vida agradando o outro, trazendo palavras de conforto. Que ela puder fazer por alguém, ela faz. Outra coisa que nos deixa presos a esses relacionamentos é que a gente quer que a pessoa seja o que a gente sabe que é o melhor para a pessoa. Então, se a pessoa fuma, eu já fumei, né? Consegui parar. Se eu vejo uma pessoa que falou que fuma, às vezes a pessoa nem pede minha ajuda. Eu já quero ajudar a pessoa a parar de fumar, porque eu sei que é bom, que é o melhor para ela é fazer isso. Só que às vezes a pessoa não quer parar. E não tem como eu fazer a pessoa parar se ela não quer. E eu sei disso porque eu um dia fumei. E eu só parei quando realmente eu tomei essa decisão e fui atrás e pedi a Deus para me ajudar e me livrar desse vício. Só que o codependente é mais forte do que ele. Às vezes, sem a pessoa pedir ajuda, você já está lá ajudando. Por isso a dificuldade tão grande de aceitar quando você descobre que alguém é narcisista. Eu passei por isso, eu não consegui entender e aceitar. Como que alguém escolhe para esse caminho? Como que alguém acha que isso é bom? Gente, a pessoa está se destruindo. Tá comprando a eternidade na escuridão e a pessoa ainda acha que isso é bom. E outra coisa que acontece com os codependentes demais, por ele não confiar, ela não confiar nele mesmo, tudo que o codependente desde criança falava nessa família disfuncional era como se fosse a maior besteira do mundo. Você começa a se duvidar, né? Nossa, eu falei isso, odeio essa ideia, parece que nada é bom o que eu falo.
E aí você começa a querer provar para as pessoas aquilo que você acredita que você está falando. Isso acontecia comigo direto, gente, é horrível. Por exemplo, eu brigava com um narcisista que eu estava tendo relacionamento, eu ligava para uma amiga. Ai, por que aconteceu? Porque eu já sabia. No fundo, olha só como o codependente sofre nessas coisas. A gente não sabe exatamente o que a gente está sentindo e exatamente o que é que está acontecendo ali, mas algo não tá legal. E aconteceu essa briga e você fica confusa. Você precisa ter a afirmação do outro, a confirmação do outro, a aprovação do outro para você acreditar em você mesmo. No fundo, lá dentro, a gente sabe que foi aquilo que aconteceu. Mas aí quando você vai e passa essa insegurança para a pessoa e falando, aconteceu isso, isso e isso, e a pessoa fez isso, e parece que a pessoa sente a tua insegurança, e ela já fala, mas pode ter sido isso, pode ter sido aquilo, é mais uma ali te gaslighting, fazendo com que você de novo não acredite em si mesmo e coloque em dúvida. Eu fiz uma terapia com uma pessoa um tempo atrás, e eu falei assim para ela, tudo que acontecia nesse relacionamento, e essa pessoa nunca validava nada daquilo. Parecia que eu era o problema. Eu nem sei se essa pessoa também tem um transtorno ou não. Só Deus sabe, né? Mas um dia ele vai me dar confirmação se for, porque ele sempre dá. Eu sei que tudo que eu falava, essa pessoa não validava. Não tentava ver o meu lado, não tinha a menor empatia. E dava a entender que o problema era eu e não a pessoa. Só que eu sabia, no fundo eu sabia o que era que eu vivia. E eu ainda tentando provar para essa pessoa. E eu tinha tido um terapeuta antes dela, e eu falei, eu vou te dar uma permissão que eles deixam para você conversar com o meu ex-psicólogo e ele vai poder te falar. E aí essa psicóloga me perguntou, por que você quer que eu fale com o ex-psicólogo? E eu fiquei pensando depois, eu falei, gente, é porque eu quero que ela acredite em mim. É porque eu quero, quer dizer, eu buscando alguma maneira de provar para aquela pessoa, para ter a aprovação daquela, pra pessoa falar, não, realmente, é isso mesmo que você tá falando, é a verdade, gente, mas por que você não confia em si mesmo e sabe que aquilo é verdade? Você não precisa provar nada pra ninguém, você não precisa que a outra pessoa acredite no que você tá falando, basta você acreditar. Por isso é tão importante a gente buscar a nossa identidade, saber de quem nós somos filhos, de quem nós somos herdeiros e herdeiras, porque aí nós sabemos o quão nós temos poder que habita dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. E aí a gente passa a se amar, sem culpa, sem medo de ser feliz, sem medo de ficar sozinho, porque a nossa companhia vai ser a nossa melhor companhia, onde você não precisa mais de ninguém para você estar bem com você, você não depende de mais nada nem ninguém, de ajudar ou de fazer, você sabe que o seu valor não está naquilo que você faz e sim em quem você é, na sua identidade, filho e filha amada de Deus. E é isso, gente, eu deixo aqui essa mensagem nesse vídeo, espero ter ajudado. Fiquem com Deus e fiquem de olho que em breve eu estarei com novidades aqui para ajudar ainda mais vocês nessa área emocional em relação à codependência, porque enquanto a gente não cuida disso e não se fortalece, acabam vindo mais e mais pessoas assim no nosso convívio. Beijos a todos no coração, fiquem com Deus e saibam que o melhor ainda está por vir. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!